Kitalo nnyo ekya Papa Francis okufa olunaku olwaleero era nga olunaku olwaleero lunaku lwa Easter Monday. Papa Francis amaze okuba nga asiibula olunaku asiibula obulamu bw'ensi eno obuwooma okuzaama. Papa Francis abadde atawaanyizibwa obulwadde emabegakaawo obumutuusizza n'okuba nga ava mu ddwaliro n'agamba nedda embeera si nnungi kanzire ewaka. Ne muganda wange mukwano gwange mawulire ga nnaku nnyo nnyo nnyini ddala twongera okubajjukiza n'okubategeeza nti tumusabire Omukama amuwe ekyumulo eky'emirembe amwanirize n'ekisa era amusonyiwe byonna ebyamusobako. Ate era Omukama oyo omu tumwebaza olw'emirimu emirungi gy'asobozesezza Papa Francis okukola ku bbanga ly'emyaka 88 gy'amutwaziseemu. Bannange tweyanziza, ayi Mukama Katonda waffe weebale nnyo okusobozesa Papa Francis okutambulamu naffe n'okuba nga abaddewo era ayogerwako ku lukalala lw'abapaapa. Tuli basiimu nnyo, tuli beeyanvu nnyo olw'obulamu bwe ne bw'otuwadde. Papa Francis tumwebaza nnyo ebirungi. Tumwebaza byonna by'asobodde tukozesa, tumwebaza emirimu emirungi gy'atukoledde, tumwebaza buli kimu kyafubye okulaba nga agattibwa ku ggwanga lye, ebigambo ebirungi, ebikola ebirungi na buli kimu ekirungi kyamusobozesezza byonna tubimwebaza. Era ne twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti Katonda ng'ali wamu naffe ng'atukwatiddeko tujja kulaba nga tumusabira. Mawulire genda bano bakyuzinga ba Cardinals 120 era be balina okusooka okukyuzingibwa paka nga ate tufuba okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka. Baganda bange mikwano gyange embeera bwetyo bweri mu Vatican wa Papa Francis era embeera bwetyo bweri. Abantu bajjira ddala mu bungi okujja okulaba embeera kyegenda mu maaso, okulaba ki ddala ekiriwo. Embeera bwetyo bweri Vatican ewa Papa Francis. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti Katonda ng'ali wamu naffe ng'atukwatiddeko era ng'atukulembedde kulaba nga tukola buli kimu ekisoboka ate n'okwegattako. Embeera bwetyo bweri Vatican nga tusiibula Papa Francis. Ndowooza abantu ab'enjawulo mutandise okuba nga mubalaba bwe batuuka wano ku kiggwa ekikulu bajja okwerolera ku Papa Francis amaze okuba nga afa olunaku olwaleero. Kitalo nnyo bannange, kitalo nnyo nnyo ddala. Papa Francis awummule mirembe. Obubaka obw'enjawulo bukyagenda mu maaso n'okuba nga buyisibwa, bukyagenda mu maaso n'okuba nga butambulira ddala wano e Vatican wa Papa Francis era nga baganda bange mikwano gyange kye tuyinza obbagamba nti twongere okumusabira, kye tuyinza obbagamba naye nga embeera yo bwetyo bweri. Tuli Vatican ewa Papa Francis amaze okuba nga ava mu bulamu bw'ensi. Perché io stavo già lì di fianco rispettando la fila di tutti, sei messa a ayer estuve trabajando aquí en la Plaza de San Pedro contando lo que estaba sucediendo el día de ayer, en la aparición de Francisco, con la cual se había especulado mucho en el último tiempo porque se hablaba de la importancia que le daba el Papa Francisco a la Papa de la Iglesia estadounidense por su estado de salud. Esto era una incógnita que se sabía si iba a estar, aunque las últimas movilizaciones, las últimas apariciones en estos últimos días hacían mucho que el día de ayer se afachara, como se dice en italiano, si fuera a ver ante hermanos que se habían acercado aquí y por eso la noticia de hoy, sin lugar a dudas, io non mi sposto da qua, noticia farò un que passo indietro per fare conmovió no solo a los fieles, que conmovió a todo el mundo porque nadie esperaba, como bien lo decía Célica, esta noticia el día de hoy con un papa que el día de ayer, si bien había tenido problemas para respirar y para hablar, fue un mensaje muy cortito en donde
trabajos se lo han identificado, se lo vio dentro de todo bien el día de ayer. El Papa que más allá de la lunghezza que venía por esta neumonía bilateral que había atravesado, estaba en condiciones y que se estaba haciendo ver paseando por aquí, cuando estuvo presente en Santa María Mayor, el día Jueves Santo, por ejemplo, que estuvo en una cárcel de la periferia de Roma, visitando a algunas personas que estaban privadas de su libertad. Entonces, lógicamente, la noticia de su fallecimiento hoy fue impactante, fue inesperada y causó mucha conmoción. Allora, estiveram ontem aqui, há menos de 24 horas viram o Papa aqui pela Conciliazione, depois da Benção et Orbi na loja, na varanda principal da Basílica de São Pedro, e viram assistiram neste momento com muita alegria e, tal como nós, como a esmagadora maioria das pessoas, não se antevia que menos de 24 horas depois recebesse uma notícia. Alguma agitação mediática, sim. De repente, nós fomos dos primeiros a chegar aqui à Praça de São Pedro. De repente, são já dezenas, não tardará, são centenas de jornalistas e a pressão mediática. Mas, sobretudo, os milhares de peregrinos que vão chegando à praça, seguindo uma tradição muito romana, assim que se sabe da morte do Papa, acorrem à Praça de São Pedro para momentos Adrián, hubo, cuando el Papa Francisco apenas había sido ingresado en el hospital de Mary de Roma, estamos a ver também na faixa dos peregrinos do jubileu, muitos grupos continuam a ir em direção à Porta Santa para atravessar a Porta Santa e depois, como vemos nisso há instantes, quando saem da Basílica de São Pedro, saem diretamente para a praça e em vez de saírem ficam ali muito mais tempo do que seria normal. Portanto, este vai ser o cenário nas próximas horas, nos próximos dias, a consternação, a tristeza, até porque agora se sabe que o Papa quisesse prever que o desfecho
único objetivo pode ser entrar num contexto de comportamento, moral, social, mais próximo daquilo que define, fechado, a doutrina. Mas antes está o Evangelho com possibilidade de acolhimento a todos, mesmo àqueles que supostamente estão fora do padrão cristão ou estão fora das regras cristãs. Esta é a Igreja de Francisco e ele conseguiu passar facilmente esta ideia. Um homem que até por isso, como muitos analistas dizem, e eu subscrevo essa ideia, conseguiu chegar com mais facilidade a gente fora da Igreja do que provavelmente a gente dentro da Igreja. Porque quando se entra neste discurso, quando se defende uma Igreja em abertura que põe em causa uma série de alicerces e certezas, obviamente faz tremer alguns setores mais imobilistas, os denominados conservadores, aquilo que ele chamou os retrocedistas, ou seja, aqueles que até por acaso querem é voltar atrás e não seguir em frente. Portanto, vai fazer tremer esse alicerce e, portanto, internamente ele teve, embora uma grande maioria de gente que esteve sempre com ele, teve muita gente que o contrariou e que assumiu divergências profundas. Para o exterior, para fora da Igreja, este espírito de abertura, de muita racionalidade na forma de ler o mundo, sensibilizou muita gente. O mundo hoje está pior do que há 13 anos. Já há 13 anos, o Papa falava de um mundo com uma terceira guerra em pedaços. Certamente é um Papa muito magoado com o mundo que vê hoje, mas é um Papa que, apesar dessa mágoa, não deixou de ser pragmático na perspectiva daquilo que ontem o missionário português nos dizia, de uma utopia evangélica, de uma utopia construtiva. Foi alguém que sempre manteve a linha de raciocínio em contraciclo. Eu dou um exemplo que é o mais recente, daquilo que ontem foi ouvido aqui a mensagem dele, da vida do Cardeal, que estava ao lado dele na Basílica de São Pedro, na varanda da Basílica de São Pedro, quando ele disse que só há paz com liberdade religiosa, com liberdade de pensamento e com desarmamento. Ora, o Papa sabe o que está a acontecer, várias vezes se pronunciou. Este é o Papa que, para assinalar este ano jubileu, sugeriu que verbas que estão a ser usadas para a construção, para o fabrico de armas, sejam canalizadas para combater a fome e combater a pobreza. Este é o Papa que vê agora uma Europa num discurso político de regresso ao fabrico de armas ou à aquisição de armas e que diz que esse não é o caminho. Ou melhor, que os países não podem, em nome da defesa, transformar-se agora em reféns de uma corrida ao armamento. Para o Papa Francisco, e este é o tal pragmatismo evangélico dele, para o Papa Francisco, as armas da paz são o combate à fome, o combate à pobreza e a promoção do desenvolvimento dos países em vias de desenvolvimento. Disse-o ontem e hoje, naquilo que parece um contraciclo, quando na Europa se discute o regresso ao armamento, quando os Estados Unidos pedem mais investimento em armamento, quando as guerras atravessam o mundo e se vê que o negócio de armas cresce. Este é o Papa que está aí. Que está aí na questão do armamento, mas está noutras dimensões, até no interior da Igreja. Quando nós vemos o mundo polarizado, em que movimentos mais isolacionistas, mais, digamos que, na incapacidade de se modernizarem, de se adaptarem a um mundo em mudança, a contagiar também o interior da Igreja, tornando há grupos na Igreja muito clericalizados, muito pouco abertos a estas inovações que o Papa propõe. O Papa aí também, olhando para o Evangelho, é muito claro em ver o mundo está diferente. E a Igreja, sem perder os seus valores essenciais, tem
tem de responder ao mundo. Por isso é um Papa que internamente abre a possibilidade de comunhão aos divorciados de casados, que era uma coisa que aqui há 10, 15 anos era impensável. É um Papa que fala da homossexualidade como fala, dizendo que se um homossexual se aproxima de Deus, quem sou eu para o julgar, que até defendeu a união civil de casais homossexuais, no sentido de eles terem o mínimo de defesa legal, não querendo com isso dizer que é comparável ao matrimónio católico, não é isso que está em causa. Nessas e noutras questões, foi um Papa que assumiu o processo, abriu o processo e tentou fechar o processo no sentido de tornar a Igreja, de facto, mais próxima da realidade, sem, com isso, pôr em causa aquilo que é fundamental. Lá está a tal doutrina, que é um caminho para o qual os crentes vão, mas tendo sempre como base a possibilidade de um Evangelho que é o Evangelho de abertura, um drama, como repito, um drama de interpretação que permite e que, sobretudo, apanha todo um leque daqueles que estão, em princípio, excluídos da Igreja e que podem ser, num primeiro momento, incluídos e depois esperar que o Evangelho, que o acolhimento, que a relação humana possa transformar as pessoas. Em relação ao ambiente, foi um homem que tomou uma posição política muito clara, que escreveu um documento importantíssimo, a Laudato Si, que é um manifesto muito lúcido do problema ecológico e climatérico que a humanidade atravessa. Um quando ele vai ao pormenor de falar das algas e do problema das algas no oceano, e depois também relaciona as questões ecológicas com uma sustentabilidade e aquilo que eles chamam uma ecologia integral, ou seja, a necessidade de nós vermos a ecologia não apenas na perspectiva da salvaguarda da natureza florestal ou animal, mas de que o homem faz parte dessa ecologia. E, portanto, tudo isto tem de estar integrado e, portanto, a sustentabilidade que o Papa fala, a sustentabilidade tem o homem no centro como o responsável. E depois, obviamente, isto acaba por gerar alguma controvérsia com setores de interesses nas populações culturais e vida. É um homem também de coragem. Em relação à política, foi um homem empenhado em reabilitar o exercício político. Eu recordo-me logo em 2013, em junho de 2013, poucos meses depois de ser num encontro que tive com colégios jesuítas aqui na sala, houve um professor que me perguntou: Santo Padre, o que é que nós devemos fazer para melhorar o mundo? E o Papa respondeu-lhe, gerando logo uma gargalhada geral: bom, se quer melhorar o mundo, dedica-te à política. Depois disso, a política é um exercício de caridade, um importante exercício de caridade. Um cristão que está na política é um cristão que está na defesa do bem comum. Portanto, se és cristão e queres melhorar o mundo, dedica-te à política. Aberto a todos. E daí para cá temos visto, e fomos ouvindo e visto o Papa, sempre com discursos cirúrgicos, a salientar a importância da reabilitação da política, porque não há outra forma de mudar o mundo que não seja com políticas concretas para combater a pobreza, de ter como prioridade o bem comum. Este é um Papa que em várias áreas, estou apenas aqui a abordar por eles, poderemos nos próximos dias abordar outras, em várias áreas na relação com líderes de outras religiões, na questão das migrações, na fundamental questão das migrações, onde foi o rosto amigo dos migrantes e dos refugiados. Tudo isso precisa de ser agora reanalisado. As reformas que ele avançou dentro da Igreja têm de ser reanalisado até para que se perceba que a sucessão tem de ter também em conta este debate. É assim, nós temos de parar um bocadinho para carregar baterias.
não podemos sair deste sítio. Neste momento fomos já acantonados. Tranquillo, serenare qui. Adesso si fa con calma. Portanto, eu vou ter de fazer com o Guilherme para ir carregando baterias. Nós precisávamos agora, ou agora daqui a pouco, de definir uma meia hora a 45 minutos de pausa. In piazza. Confirmem aí como é que isso pode fazer. Io, così le tengo il posto, altrimenti lei finisce in quarta fila. Então avisa aí, por favor, a CNN que vamos também parar. Ok, então quando nós estivermos prontos voltamos a dizer, está bem? Dopo sistemo pure Ok, la para. perché così rientri Sim. ce l'hai gli auricolari? Sì. Per questo collegamento chiamalo tu. Bene. Agora, com a bateria. Bateria. Aberta, não. Ok, vai lá carregar, vai. Não, eu tenho as minhas malas dentro do quarto. Eu tenho aqui comigo. Então, enquanto estiveres lá, põe a carregar e traz. Aquilo é de rapidez. Bea! Ah, não, mas deixa-me estar, eu ainda estou bem. Depois quando vieres eu vou lá. Eu estou bem, ainda estou 85. Tranquilo. Właściwie już to robię od pierwszych minut, kiedy ta tragiczna informacja stała się już informacją oficjalną. Pierwsze osoby zaczęły gromadzić się na placu Świętego Piotra. Não, não, eles não conseguem prolongar, não têm vagas. Także bierze, ale Não tem, ele disse-me há bocado contigo. że od kilkudziesięciu minut Temos esse problema para resolver ainda. rozmawiają także różaniec w wersji duszy papieża Franciszka, bowiem o godzinie 10 już pojawiła się ta informacja dotycząca tego, że o godzinie 7:35 papież Franciszek zmarł. Olha, eu em salvaguarda vou falar com os padres daqui. Em salvaguarda. Się jeszcze tłumy, chociaż nie są to tłumy wiernych, które są świadome tego, co się stało, bowiem my jesteśmy tutaj mniej więcej od 2 godzin. Z naszych rozmów, także z polskimi turystami, Olá, viva. Bem? Estás por cá? Estás por cá? Olha, estava conseguimos os quartos ali. Sim, é pá, agora isso não pode. Está bem? Pelo menos esta semana. Pelo menos até esta semana sim. Ou vá, pelo menos até o próximo fim de semana, vá. Está bem? Vá, então vá, sei lá, diz alguma coisa. Está, obrigado. Eccomi, sto salendo con il segnale. Ti do il gelato subito, un attimo. Oh, olha, via das dúvidas, estamos. Partíssemos a mesma coisa nos 2 quartos. Se conseguirmos, ótimo. É que eu tenho até uma máquina de casa. Agora, pá, é só um último caso e não responderam ainda não disseram sim.
Chiaro, buongiorno. Pois, falar que o avião era ao final da... Não, já estava a caminho de Lisboa. Nós fizemos agora uma pausa porque temos de ir para o hotel e tentar pôr a aqui na sala de câmara. Já não conseguimos sair aqui da posição porque já estávamos cheios. Epá, deixa ver, eu tenho que falar com o Nuno Santos. Vou ligar agora. Então, olha, então faz-me um favor, envia-me já, um a um, todos esses contactos. Eu assim encaminho diretamente para ele aqui no WhatsApp, é mais fácil. Então vá, mas envia-me lá esses contactos. Ok, vai, tá. Eu já vejo, porque assim envio todos, encaminhamos na hora. Qua? Ok. Questo sono io. Ah, va bene. No, diceva lei. Io arrivo a Roma y luego fueron algunos de los bagenda soka muterawo musika basi balina sooka olonda. Tuli Pakistan n'omukulu Papa Francis yatuvudde ku maaso era embeera bwetyo bweri beeba abantu b'enjawulo bemulaba abazze okusiibula Papa mu bitiibwa eby'enjawulo. Tweyanza nnyo bantu baffe, mwebale kujja, mwebale kwagala Papa Francis, mwebale kubeera okula enkulaakulana yaffe era tulungira obajjukiza n'obutegeeza nti Papa Francis embeera esi nnungi, embeera ye Mukama bw'ati bw'amuyise mu bulamu bw'ensi, naye twongere omumusabira Omukama omwoyo gwe agulamuze ekisa namusonyiwe byonna ebyamusobako era amulungamye. Ayi Mukama muwe ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangaalo eky'olubeerera kimwakire asebenkere emirembe. Amiina. Ayi Mukama muwe ekiwumula ekitaggwaawo n'ekitangaalo eky'olubeerera kimwakire asebenkere emirembe. Amiina. Mbeera bwetyo bweri bwatyo Papa Francis bwatuvudde ku maaso.